Bom dia, quinto ano. Tudo bem? Bora acordar. Vamos pegar nosso livro de ciências. Vamos abrir na página 94. Hoje a nossa disciplina é ciências, né? E o nosso conteúdo, composição e decomposição da matéria. Na página 94, 95, 96, 97 e 98. O nosso conteúdo está nessas páginas, certo? Vamos lá, então. Vamos acompanhar a leitura e prestar atenção, ok? O que é matéria? O que é energia? Nós falamos na aula anterior que matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Energia se relaciona à energia elétrica ou à energia utilizada pelo corpo humano. Tudo o que existe no universo conhecido se manifesta como matéria. A matéria pode ser sólida, líquida ou gasosa. Bora ver uns exemplos aí. Presta atenção aí nessa imagem aí, tá? O papel ela é uma parte sólida, né? A água gasosa e a água líquida. A matéria encontrada na natureza pode ser formada por um, dois ou mais componentes que se caracterizam como substância pura ou misturada. Ela pode ser de origem animal, vegetal ou mineral. Substância possui uma composição característica determinada e um conjunto definido de propriedades. Pode ser simples, formada por só um elemento químico, ou composta, formada por vários elementos químicos. Exemplos de substância simples: ouro, mercúrio, ferro, zinco. Agora vamos ver o exemplo de substância composta: água, açúcar, sacarose, sal de cozinha, cloreto de sódio. Mistura. São duas ou mais substâncias agrupadas em que a composição é variável e suas substâncias também. Exemplo de mistura: sangue, leite, ar, madeira, granito, água com açúcar, né? Nós podemos também encontrar nos alimentos de origem animal, vegetal e mineral. Animal: água, proteína, gordura e outras substâncias químicas. No vegetal temos águas, proteínas, vitaminas e sais minerais. E no mineral, agregação de outros minerais. O mais usado é a água. Essas são as misturas, né, que contém cada uma desses elementos aí de origem animal, vegetal e mineral. A água, o ar e o solo compõem-se de mistura que o homem pode separar por meio de processos simples ou científicos. A maioria da matéria encontrada na natureza é formada por mistura de duas ou mais substâncias. Exemplo: o solo pode ser composto de areia, argila, água, humus e sais minerais. A mistura muitas vezes precisa ser separada para que seus componentes sejam usados. Essa separação se dá por vários processos. Para conhecermos integralmente os componentes dos corpos, é necessário que se faça uma análise
por meio de sua decomposição. Nós temos aí o exemplo também do solo. Nós temos, pode ser mistura de diferentes materiais, tanto orgânicos quanto inorgânicos. No nosso dia a dia, as separações de misturas são fundamentais em nossas atividades. Evaporação é um processo de separação de mistura que se baseia na vaporização de uma das substâncias que a compõem. Contudo, esse processo costuma ser usado para separar sólidos dissolvidos em líquido. Exemplo, água mais o sal de cozinha, que é o cloreto de sódio. Destilação simples. É usado para separar misturas homogêneas quando um dos componentes é sólido e o outro líquido. A destilação simples é usada quando há interesse nas duas fases. É utilizada em laboratórios farmacêuticos para a extração de sais minerais das plantas. Nas salinas, obtém-se o sal de cozinha por esse processo. Na realidade, as evaporizações resultam em sal grosso, que, se for purificado, torna-se o sal refinado, que é esse sal de cozinha, né? Que as pessoas que cozinham, as mães, o chefe de cozinha, misturam para dar o sabor na nossa comida, na nossa alimentação, que é uma mistura de cloreto de sódio e outras substâncias que são adicionadas pela indústria. A destilação simples é muito usada em laboratórios farmacêuticos para a extração de sais minerais das plantas, como já falei, né? Quando há cozimento das folhas batidas, o líquido é todo extraído num balão de condensação, ficando só a parte sólida no balão de aquecimento. Filtração. Um dos métodos mais comum em nosso dia a dia. Utiliza-se uma superfície porosa, que é o filtro, para reter o sólido e deixar passar o líquido. Nós temos aí o exemplo do café, né? Quando colocamos a água, mas o café em pó, né? Nós temos que filtrar, passar um coador, ou então aqueles filtros já comprados no supermercado, certo? Ventilação é o processo utilizado em algumas atividades industriais. No processo de ventilação, a mistura é submetida a uma corrente de ar. Assim, o componente menos denso da mistura é levado pelo vento. Nas grandes plantações de café, usava-se uma grande peneira para separar os grãos de café da terra e da palha. Os grãos eram agitados para o ar e o vento levava a palha. E os grãos retornavam-se para a peneira cada vez mais limpos. Outros exemplos de ventilação é quando comemos amendoins, pois precisamos ventilar para remover a casca do amendoim a ser utilizado. Tramização ou peneiração é o processo de separação de produtos para torná-los mais refinados. Quando preparamos um bolo, por exemplo, precisamos separar a farinha boa das partes embelotadas, aquelas que ficam cheias de bolinhas, né? E no preparo de suco, separar o líquido das sementes e do bagaço. No sistema de mineração, são utilizados recursos físicos para a separação dos componentes das matérias. Quando pedras preciosas são encontradas no leito
dos rios, os garimpeiros fazem uso da bateia, espécie de peneira que escoa a água, deixando pedras e cascalho, certo? Entre tantas peneiradas, podem-se recolher as pepitas de ouro e outras pedras semi-preciosas. Decantação é um processo utilizado para separar substância em misturas heterogêneas, constituída de um componente sólido e outro líquido, ou de dois componentes líquidos. Esses líquidos devem ser immiscíveis, ou seja, não suscetíveis à mistura. Esse método consiste em deixar a mistura em repouso. O componente mais denso sobe a água das forças da gravidade. Formará a fase inferior e o mesmo denso ocupará a fase superior. Nós temos aí o exemplo aí da areia com a água, né? A água sobe e a areia fica embaixo por causa do peso, né? A densidade dela. Catação. A catação é um tipo de separação de misturas de dois ou mais sólidos em que as substâncias são separadas manualmente com uma pinça, uma colher ou outro objeto auxiliador. É utilizada na separação de grãos bons e ruins de feijão, por exemplo, né? Quando a gente vai separar o feijão, a gente está fazendo o quê? Uma catação, a gente está fazendo escolha, está separando o feijão, os que estão bons e os que estão ruins, correto? Por exemplo, é também na separação dos diferentes tipos de material que compõem o lixo, né? Vidro, metal, borracha, papel, plástico e etc., para serem destinados à reciclagem. Esse processo é realizado nas usinas de lixo ou em centros de reciclagem. Aliás, deveríamos realizar esse processo dentro de nossa casa e até nas ruas, quando vão jogar o lixo fora. Dos materiais que jogamos no lixo, a grande maioria pode ser reaproveitada. Podemos observar nas ruas alguns contêineres que servem para a separação do lixo, ou mesmo o cesto para reciclagem, utilizados juntamente para esses fins de catação e escolha de materiais para reutilização. Então, chegamos a mais um conteúdo, né? Aí vocês vão abrir na página 99, a página 100, 101 e 102. Vão prestar atenção, que eu sei que vocês são os alunos muito dedicados, muito inteligentes, muito esforçados, e vão responder essas páginas que a tia acabou de falar, certo? Que Deus abençoe a todos nós. Mais uma aula, né, que nós estamos aí para responder as atividades. E até a nossa próxima aula. Por hoje é só. Beijo no coração de cada um. Tchau.